derivada parcial, né? Parciais. De ordem superior, então, agora de 3e na xy, tá? O 3e na xy, então agora é uma função exponencial. Sair daquelas funções que são, né, polinomiais, que é mais direta. Aqui vocês vão tem que estar lembrando, né, da derivada do e na u. E na u, a derivada é e na u vezes u'. Ou, né, se quiser colocar em u' vezes e na u, tanto faz. É na tabela de derivadas. É o' de e na u. Então, essa é a derivada quando tem uma função exponencial. Aí eu venho, faço a derivada parcial em relação a x. Então, eu vou olhar para o x, tá? Aí a derivada, porque lá na folha de vocês, eu coloquei outra notação, tá? Eu coloquei de outra notação, mas aí vocês não... é a mesma coisa. Então, ó, 3e na xy. Em relação a x, tá? O 3 é constante. E a derivada de e na xy, o u, só aqui do ladinho, ó. O u é xy. Vamos supor assim. E a Bárbara acho que conseguiu aqui. O u é xy. Quando eu derivo isso aqui, tá? Em relação a x, aí vai ficar o quê? Y, tá? Quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai ficar o y. Então, esse u' aqui vai ser o quê? Vai ser y. Então, a resposta é 3, que é sempre constante, y de e na xy. Tá? A derivada, então, de novo, ó. A derivada de e na u é u' vezes e na u. Tá? É a derivada de u e vezes e na u. Bom, aqui eu tenho 3, então o 3 é constante. Então, eu vou fazer essa derivada aqui, ó, e na xy. A derivada de xy, que é o nosso u, em relação a x, porque ele está pedindo del x, é y. Então, quem é a derivada? É o u', que é o y, vezes o e na u e o 3 ali. Então, fica só assim. 3y de e na xy. E a derivada de f, tá? Vou colocar aqui embaixo. A derivada de f em relação a y, aí eu vou fazer o mesmo, né? A mesma regra, só que agora, essa regra, eu tenho que derivar em relação a y. Então, o u, que é xy, na hora que eu faço a derivada em relação ao y, vai dar x. Tá? Então, a derivada vai dar x. xy é x. Então, aqui vai ficar 3x de e na xy. Tá? Então, eu tenho que sempre estar olhando para quem é o u e a derivada do que está pedindo. Tá pedindo em y, então é 1, então ficou só x. Aqui pediu em x, como é x, então ficou só o y. Então, aí eu coloco lá na regra, que é essa aqui. Agora, a derivada ao quadrado, que é a derivada parcial, né, em relação a x, tá, da função, é o quê? Essa daqui. Então, eu vou pegar a função x e derivar mais uma vez. Então, eu vou pegar esta função, vou colocar assim, vou pegar esta função e derivar mais uma vez agora em x. Tá? E aí, como vai ficar? A derivada em relação a x, ó, 3y é constante. E na xy, qual a derivada disso daqui em relação a x? É y. Então, vai ficar 3y, tá? Vezes o y, que é a derivada daqui em relação a x, e na xy. Aí vai ficar 3y2 e na xy. Tá? Então, tem que estar sempre usando ali a notação. Não precisa colocar o z como ele colocou aqui no exemplo, tá? Pode ser feito com a função. Então, o 3y como constante, eu mantenho, e aí eu derivo só aqui.
A mesma coisa vai ficar derivada em relação a y. Então, eu vou pegar aqui e derivar o y duas vezes. Então, essa daqui. 3x de e na xy em relação a y, eu sei que vai dar x aqui. Então, vai ficar 3x, que é aqui, vezes o x, que é a derivada do y, e na xy. Então, vai ficar 3x ao quadrado e na xy. Que é a última, tá? Derivada. Então, eu aqui, ó, o 3x é a constante. E o e na x, agora que eu derivo em relação a y, vai dar x. Então, o x, aquele x dali, ficou x ao quadrado. E agora, as derivadas mistas. Del, tá? Da função de x em relação a y, eu vou resolver. E depois eu vou derivar a função, tá, de y em relação a x. Tá? Então, a função em relação a x aqui, eu vou olhar para x. Quem é a x? É aqui, ó. Essa daqui. E eu vou derivar ela em relação a y. Em relação a y. Então, aqui eu olho 3y. A derivada em relação a y é o quê? 3. Tá? E aí eu derivo. Se vocês quiserem, eu vou até... Vocês podem fazer a regra do produto, tá? Porque ali na folha, do exercício aqui que eu dei lá pra vocês hoje, cadê a folha? Ele fez a regra do produto, mas eu acho que fica mais, assim, um pouquinho mais complicado, tá? Ele usou ali, ó, regra da primeira pela segunda, mas a primeira pela derivada da segunda, tá? Então, eu vou fazer igual, porque na hora que vocês forem estudar não vão entender, né? Então, assim, vou fazer como ele fez ali na folha, ó. Ele tá querendo a del x em relação... Então, o que ele chamou aqui, ó? Essa daqui. Aqui ele chamou de u e aqui ele chamou de v. Tá? Eu quero derivar essas daqui em relação ao quê? A y. Derivada em relação a y. Então, eu tenho ali, ó, 3y de e na xy. Então, daqui é o u, esse aqui é o v. Vocês sabem que a derivada de u vezes v, derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Tá? Então, quiserem colocar do lado ali, o u é 3y. Na hora que eu faço a derivada desse u em relação a y, vai dar 3. O v é e na xy. Na hora que eu faço a derivada desse v em relação a y, vai ficar derivada em relação, vai ficar x, né, de e na xy. A derivada em relação a x, vai ficar só o x e na xy. Aí vai ter que jogar aqui tudo isso, tá? Então, vamos lá, ó, derivada u', quem é u'? 3, derivada primeira, pela v, mais o u, que é 3y, vezes a derivada do v, x de e na xy. Tá? Então, este resultado fica 3 de e na xy, mais, vou só arrumar aqui, ó, 3xy de e na xy. Então, aqui é a derivada de del x em relação a y. Dessa x aqui, tá? Que tá aqui em relação a y. Agora é ao contrário. Eu tenho que fazer a derivada de y, então eu vou pegar agora essa e vou derivar em relação a x. Então, já é, tá? Outra, vou colocar aqui, ó, vou pegar 3x de e na xy. Então, vou fazer a mesma coisa. Aqui é u, aqui tudo é v, porque é uma multiplicação. Então, u, que é 3x, a derivada desse u aqui, tá? Em relação a x, porque tá querendo agora x, vai ficar 3. V é e na xy. Aí, na hora que faz a derivada desse v em relação a x, então ali vira 1, fica y de e na xy.
Vou jogar na regra. Derivada de u vezes, quem é o v? E na xy, mais u, tá? Que é 3x, vezes a derivada de v, y de e na xy. E aí fica 3e na xy mais 3xy de e na xy. E, como eu falei, né, os dois resultados finais tem que bater. Então, eu vejo que aqui, ó, é o mesmo que aqui também. Então, eu já tenho uma prova real que o resultado está correto. Então, a parte da derivada, tá? Da regra no caso do produto, né, que foi usado, eu tenho que usar separadinho para cada função na hora que tá pedindo aqui, ó. Aqui é muito importante. Eu pego a x e derivo em relação a y. Aqui eu já pego a y e derivo em relação a x.